Olá pessoal, tudo bem? Como estão os estudos? Espero que estejam lendo bastante, né? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos gêneros discursivos e das tipologias textuais, né? Então vamos ver justamente em que se diferenciam, né, esses conceitos, né, que esse entendimento, então, é uma questão muito importante também para nós pensarmos o processo, né, de elaboração, de planejamento da nossa prática pedagógica. Então, novamente, a importância da gente entender a teoria para que ela constitua, então, a base sobre a qual nós vamos pensar a nossa prática, né? Muito bem. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a questão da concepção de linguagem como forma de interação, né? Então, quer dizer, os sujeitos, eles utilizam a língua, né, como forma de interação social, quer dizer, a gente interage por meio da língua. Muito bem, mas como que isso se configura? Como que a gente consegue perceber essa interação na sociedade? Pois bem, nós interagimos em sociedade usando a língua, mas não é uma língua solta, né, de qualquer forma. Nós utilizamos em determinadas estruturas, e essas estruturas nos são dadas justamente pelas diversas práticas sociais das quais a gente participa, né? Então, essas estruturas é o que a gente chama de gêneros discursivos, ou seja, a gente não fala palavras soltas, né? A gente fala sempre de um determinado gênero, né? Para a gente entender o que é o gênero, né, eu trouxe para vocês essa citação, né, do Bakhtin, que esse conceito de gênero de discurso, então ele é do Bakhtin, conforme vocês já viram aí nos materiais da disciplina, né? Então o Bakhtin, ele diz assim: o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo temático e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos, o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional, estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. Muito bem, então o que são os gêneros do discurso? São tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, são, né, as estruturas, né, que a gente utiliza para interagir, né? Mas que estruturas são essas? Não é uma estrutura, né, digamos, fixa, mas é uma estrutura que está baseada, né, nas práticas sociais, né? Ou seja, nós utilizamos a língua em forma de aula, em forma de debate, em forma de diálogo, em forma de mensagem, em forma de receita, em forma de notícia, em forma de reportagem, né? Enfim, todos esses tipos de texto que circulam socialmente são gêneros do discurso. Por quê? Porque é por meio de um texto específico que nós utilizamos a língua, seja ele de qual gênero for, né? Então, quer dizer, a ideia de gênero é justamente, né, digamos, a composição que a gente utiliza para interagir em sociedade, né? Mas essa composição, ela vai além, né, de aspectos simplesmente baseados na estrutura linguística, mas ela está baseada na função desses textos na sociedade. Então, uma notícia, ela é diferente de uma reportagem, né? Mas não é apenas, né, por um aspecto da língua que esses textos se diferenciam, que esses gêneros se diferenciam. É por conta da função desse texto na sociedade. Então, a gente sabe diferenciar, né, uma notícia de uma reportagem, uma carta de um bilhete, né? Por que a gente sabe diferenciar? Porque cada um deles tem uma função diferente e nós utilizamos esses gêneros de acordo com a sua função, né? Muito bem, essa apropriação, né, do conceito de gênero, né, do Bakhtin,
né, ela foi se dando, né, a partir, aqui no Brasil, né, a partir da década de 80, né, por meio da publicação do livro Texto na Sala de Aula, do Geraldi. Né? Então, nesse texto, né, o Geraldi, que é um pesquisador brasileiro, ele vai justamente buscar nesse conceito de gênero do discurso do Bakhtin, né, uma outra forma, né, da gente olhar para o ensino de língua. Muito bem, se a língua é a interação verbal e se essa interação verbal ela acontece por meio de diferentes gêneros discursivos, o que é que a gente vai ensinar na língua portuguesa? Como que a gente deve pensar a língua portuguesa? Né? Então, aí começou-se justamente, né, a redirecionar, né, a forma como ensinava-se língua portuguesa na escola, de mostrar, bom, ensinando apenas regras gramaticais, eu não vou dar conta de entender a função de cada gênero na sociedade. Né? Então, eu preciso mudar o meu foco, né, a forma como eu trabalho. Então, se a linguagem é interação e ela se dá por meio de gêneros, qual que vai ser a unidade mínima, a unidade básica, né, com a qual eu devo trabalhar? Justamente a unidade básica deve ser esse texto, né, esse gênero discursivo, né? Então, eu não posso pegar palavras isoladas para entender como ela funciona na sociedade. Ela funciona dentro de um determinado gênero, de um determinado texto. Então, portanto, o texto é a unidade básica de ensino, né? Porque é justamente pelo texto que a gente interage e não apenas por frases ou palavras isoladas. Né? E aí nós temos, a partir desse redirecionamento, né, do trabalho com a língua em sala de aula, ou seja, a gente deixa de olhar apenas para a língua isolada, né, numa frase, a gente olha então para o texto como um todo e como ele funciona. Como que a gente vai olhar então a gramática? Então, a gramática ela vai vir justamente, né, para a gente entender como esse texto funciona. Então, numa outra perspectiva, que é a perspectiva da análise linguística. Então, a gente vai analisar o que é que de conhecimento gramatical é importante que a gente tenha para produzir ou para entender determinado gênero ou determinado texto. Né? Vejam que é diferente eu pensar, né, apenas gramática, nome, né, de elementos gramaticais, né, e classificações, é diferente de eu pensar apenas nisso e eu pensar numa perspectiva textual, numa perspectiva, né, de gênero discursivo enquanto texto que tem uma função na sociedade, né, e que a gente vai entender justamente essas funções, né, por meio de aspectos linguísticos. É diferente, né, é uma outra forma de você abordar a questão da língua, né, dentro do texto. Bom, então, isso, né, nos leva a pensar que o professor de português, ele tem que se basear justamente numa outra forma de olhar para a língua, né? Justamente dessa forma que a gente está delineando aqui. Né? Então, por isso a importância da gente sempre estar falando desses aspectos teóricos que são os responsáveis, né, por esse redirecionamento das propostas de ensino. Né? Então, a formação dos professores de português, ela deve ser orientada por perspectivas enunciativas, discursivas, que levem o professor a perceber que os elementos gramaticais possuem uma dimensão relacionada aos usos da língua e aos significados que esses elementos ajudam a produzir. A ideia é que essa percepção leve o professor à razão de ser da língua, que é o texto, que deve ser o eixo em torno do qual as aulas de língua devem girar. Então, nós precisamos ter essa noção de língua, né, como interação social, justamente porque é a partir, né, dessa concepção que a gente vai entender, né, que a unidade mínima de ensino do português deve ser o texto, porque é pelo texto que a língua funciona nos diferentes contextos sociais. E aí a gente tem justamente a diferença entre, né, a questão, o conceito de gênero discursivo, né, e as, né, tipologias, né, narração, descrição e dissertação, que há muito tempo, né, foram aí as formas pelas quais a gente produzia textos, né? Parecia que a gente só
tinha 3 tipos de texto no mundo, né? Então, ou era uma narração, ou uma descrição, ou uma dissertação, né? Na verdade, né, descrição, narração e dissertação, elas são formas, né, internas, né, de constituição, né, linguística de cada texto, mas elas não constituem textos efetivamente produzidos, né? Como assim não são textos? São as formas como eu organizo o meu gênero, né? A forma como eu organizo a língua dentro do texto, né? Então, por exemplo, eu tenho o gênero discursivo carta, né? A carta, né, ela pode ser narrativa, descritiva ou dissertativa, né? Eu posso ter as 3 tipologias na carta, né? Eu posso, né, em algum momento, né, contar algum fato, depois descrever, né, questões e, por fim, fazer um pedido, né, com uma bela de uma argumentação no mesmo gênero textual. E aí, como que ficaria a classificação desse texto? Né? Então, vejam que aí a gente tem questões diferentes, a gente tem olhares diferentes. Então, aquilo que é gênero discursivo, né? Então, é o tipo de texto que a gente tem, e as tipologias textuais, narração, descrição e dissertação, são formas, né, linguísticas, né? É como a gente organiza sequências linguísticas. Né? Então, as tipologias, elas se baseiam unicamente na organização textual, não contemplam o escopo social dos textos, não os trata como elementos de comunicação, mas como fórmulas abstratas. Esses modos de organização do discurso não são em si práticas sociodiscursivas de nossa sociedade, ou seja, não se realizam como formas típicas de enunciados usados nas situações reais de comunicação. Né? Então, são abordagens diferentes. Então, a gente precisa entender, né, que não é apenas uma mudança de nomenclatura, né, a questão das tipologias e do gênero discursivo. Não, é uma outra forma, né, de compreender o que é o texto. Né? Então, o texto, ele se constitui de um determinado gênero. Né? Agora, internamente, esse gênero, claro, ele vai ter sequências narrativas, descritivas ou dissertativas. Tá? Mas eu não posso, né, pensar que existem apenas, digamos, 3 tipos, né, grandes de texto. Muito bem. Para pensarmos, então, numa questão importante também, da noção de gênero discursivo para a nossa prática, é que a gente deve pensar, quando a gente fala de gênero, para além da composição do texto, né? Então, a gente não pode também ficar pensando só na estrutura, né? Então, eu vou trabalhar com o gênero notícia. Né? A notícia, então, ela tem a manchete, ela tem o lead, ela tem o corpo do texto e ela se estrutura dessa forma. Né? Então, quando eu falo de gênero discursivo, claro, eu estou falando dessa parte estrutural da notícia, mas eu tenho que pensar em coisas, né, que são de ordem da função desse texto. Né? Então, eu tenho que pensar, né, qual é a função da notícia na sociedade, como que é a linguagem dessa notícia, há neutralidade na notícia, né? O que é digno de notícia, né? Em que jornal a gente tem determinadas notícias, enfim, são outros aspectos que a gente precisa considerar no momento do trabalho com o gênero discursivo, que não podem se limitar à estrutura composicional. Né? Senão a gente vai estar voltando para uma outra forma de estrutura. A gente só está, digamos, trocando, né? Então, a estrutura da gramática para a estrutura do texto, mas não é isso. Né? Quando a gente vai falar sobre texto, a gente precisa olhar para a função social desse texto e como ele funciona, então, na sociedade. Né? Então, além das características linguístico-textuais típicas dos gêneros observadas na materialidade do texto, há as características discursivas, que não são visíveis e que se referem às condições de produção e circulação do gênero. Então, quando a gente vai trabalhar com gênero, a gente tem que se perguntar: quem escreve em geral esse gênero? Com que propósito? Onde? Quando? Como? Com base em que informações? Como o redator obtém as informações? Quem escreveu esse texto? Quem lê esse gênero? Por que o faz? Onde o encontra? Que
tipo de resposta pode dar ao texto? Que influência pode sofrer devido a essa leitura? Em que condições esse gênero pode ser produzido e pode circular na nossa sociedade? Enfim, são questões, né, de ordem, né, de função do texto, né, de entender como que esse texto funciona na nossa sociedade, né, da função social desse texto, né. Então, e aí, né, a gente tem que frisar bastante que essas questões são muito importantes justamente para não cair naquilo que eu já falei, né, agora, que a gente tem que ter cuidado, né, para que o ensino por meio dos gêneros discursivos não caia numa outra forma de estruturalismo, ou seja, eu não posso pensar que o gênero é apenas uma estrutura, né? Claro, ele é uma estrutura, mas eu tenho que pensar que a estrutura ela tem uma função, que é uma função interativa dentro da sociedade. Né? Então, quem são esses sujeitos que interagem por meio desses gêneros e como acontece essa interação? Né? E para isso, a gente tem que sempre levar em conta, então, vejam o quê? A nossa concepção de linguagem. Veja que a gente sempre está retomando a nossa concepção de linguagem. Né? E vejam, né, dessa questão dos gêneros, a gente chega justamente, né, à forma como a gente deve pensar, né, o ensino da língua portuguesa. A partir do que a gente deve pensar o ensino da língua portuguesa, né? Conforme vocês viram aí nos materiais, né, as diretrizes curriculares, né, de língua portuguesa estaduais, elas vão dizer que o conteúdo estruturante do ensino de língua portuguesa na educação básica deve ser o discurso como prática social. O que é o discurso como prática social? Exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? É utilizar a língua em suas práticas sociais. E como essa língua é utilizada? Por meio de textos. Como esses textos se configuram? Por meio de gêneros discursivos. Né? Então, a gente tem, né, a gente pode, né, pensar nesse esquema que vocês podem ver aí no slide, né? Como que é esse processo, né, de concepção teórica, né, que vai delinear, então, a forma como a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Vejam, eu parto, né, da concepção de língua como interação social, que é dialógica, ou seja, por meio dela que a gente tem as práticas sociais, a língua é ideológica, ou seja, né, a gente tem aí determinados posicionamentos que estão, né, que estão na língua, né, na forma como a gente utiliza a língua. Como que a gente utiliza a língua? Sempre dentro de uma unidade, ou seja, essa unidade é sempre o texto, esse texto é o produto da interação, né? E como que se configura esse texto? Por meio de gêneros, né? Então, esse texto ele tem, né, uma configuração própria. Por quê? Porque depende também do tipo de interação que a gente quer, né? Depende da interação, eu vou produzir uma carta, ou um bilhete, ou uma receita, ou uma notícia, ou uma resenha, ou um resumo, enfim. Cada gênero tem uma função diferente, né? E, por sua vez, claro, ele é o resultado de interação social, né, entre indivíduos que estão em espaços sociais específicos, né? Então, o ensino, ele deve se dar a partir dos usos reais da língua. Esses usos, eles se dão sempre numa determinada unidade, que é o texto, e que se constitui a partir de um determinado gênero. Vejam, entendam esse percurso teórico, né? Vejam a importância de eu entender o que é texto, o que é língua, o que é gênero do discurso, né? Porque a forma como eu compreendo isso está na base, né, da forma como eu vou pensar, então, o meu trabalho com a língua. Bom, gente, então, no vídeo de hoje nós falamos sobre a questão dos gêneros discursivos e a diferença entre tipologias textuais. Essa é uma diferença muito importante, né, que vai também estar na base da forma como a gente vai pensar o nosso processo de ensino e também é importante para a realização da atividade de pesquisa que vocês vão realizar na disciplina, tá? Então, leiam o e-book, leiam os materiais, né, se aprofundem, né, nessa questão, porque ela é muito importante. Obrigada e bons estudos!